Fala galera, vamos lá fazer mais uma questãozinha sobre a tabela periódica. Dessa vez, Universidade de Passo Fundo 2019, que ele fala assim: sobre os átomos dos elementos químicos cálcio, grupo 2, e flúor, grupo 17, são feitas as seguintes afirmações: são conhecidos como alcalinos terrosos e calcogênios, respectivamente? Será? Presta atenção. Quando você tem aqui a sua tabela periódica, né? Que é que você tem aqui, nesse ponto aqui, você tem aqui de gaiato, né? O hidrogênio, que ele não faz parte dos alcalinos, beleza? E você tem aqui os alcalinos terrosos, no 2, que você tem as belas margaridas casaram, né? Berílio, magnésio e olha só quem está aqui, o cálcio. Então, alcalinos terrosos, tá? Terrosos. Onias, e o que é que tem isso aqui? Somente alcalinos, tá? Aí aqui você tem, 17, 16, 15, papapá. Aqui no 17 são os halogênios. Aqui no 16 são os calcogênios. Tranquilo? Aqui no 16 você tem os 7 poloneses, que são oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, e lá vai embora, né? Aqui você tem os halogênios que, flores claras, brancas e atraentes, flúor, cloro, bromo, iodo, e vai embora. O nosso querido aqui, ele está no grupo 17, que é os halogênios. Halogênio não é calcogênio, por isso que aqui está falso, beleza? Vamos marcar só que estiver verdadeiro. Formam os dois uma substância química representada por CaF2, chamado fluoreto de cálcio, será. Olha só, presta atenção. O cálcio tem a tendência, por estar aqui ser um metal, né, de formar cátions 2+. Tranquilo? Cátions 2+. Ficou feio, não foi esse 2? Onde está aqui? O flúor, que está aqui no grupo 17, tem a tendência de receber um elétron. Ele precisa receber um elétron para poder ficar parecido com um gás nobre. Então ele vai ficar, olha só, -1. Então, para dar conta dessa carga aqui, eu preciso de 2 flúors, concorda? Para poder ficar -2 e cancelar esse cara aqui, Então, eu posso fazer isso também raciocinando da seguinte forma: coloca esse 2 para cá sem a carga, tá? Só o valor. Coloca esse 2 para cá sem a carga e aí vai ficar assim, Presta atenção. Vai ficar Ca, só um Ca e o F2, tranquilo? Fluoreto de cálcio, corretíssimo. Vamos marcar aí o item 2 como verdadeiro. Marcando o item 2 como verdadeiro, a gente, aliás, marcando o item 1 como falso, a gente elimina a letra A, a gente elimina a letra B. Marcando o item 2 como verdadeiro, a gente joga fora o item E, porque não é só o 3, também tem o 2, então eu fico entre a letra C e a letra D. Tranquilo? Então quem vai decidir é o item 3, vamos lá. A ligação química entre esses dois átomos é iônica. Perfeito, pessoal. O que une esses dois aqui não é uma ligação covalente, mas na verdade é a situação deles serem um cátion e um ânion. Então eu tenho aqui a união deles por eles estarem com cargas opostas, vamos pensar assim. Então eles estão formando um composto iônico, né? Eles não têm uma ligação ali covalente, né? Formando aquela ligação onde você precisa de uma energia grande para quebrar ali, né? Uma situação diferente, tá? Então, verdadeiro, eu já marco a letra C e corro para o abraço, né? Nas questões do vestibular você faz isso, já passa para a próxima, tem que ter tempo.
mas a gente está estudando, então vamos aqui pegar a quarta, olha só. Ca possui maior energia de ionização do que o flúor. Galera, preste atenção, quanto menor o átomo, maior a energia de ionização, ou seja, maior vai ser a energia para eu tornar aquele átomo um íon. Então, olha só, quando eu tenho cálcio, eu penso no cálcio em termos de tamanho, né? E o flúor é bem diferente. Então, o flúor é bem pequenininho comparado com o cálcio, né? Então, a energia de ionização dele vai ser muito maior. É o contrário, o cálcio possui menor energia de ionização, tá bom? Por isso que está falso, por isso que a gente finaliza por aqui. Sucesso, um abraço e bons estudos.